Olá pessoal, bem-vindos à leitura de Rumi, poeta persa que viveu de aproximadamente 1200 a 1273, aproximadamente, se eu não me engano é 1203 que ele nasceu, vamos ver se é isso mesmo, 1207. Rumi, um poeta bastante inspirado, nos deixa uma poesia mística que, quando lemos de forma concentrada, com perseverança, com vontade, com humildade, podemos vislumbrar algumas chispas de um fogo sagrado nas suas palavras, esse fogo que existe em nós. E o que é interessante é que em cada poema a gente extraia algum ensinamento para a nossa vida. São várias coisas que ele diz em cada parte. Hoje, por exemplo, nesse poema de número 20, ele nos dá uma imagem da dualidade novamente, um vento que pode soprar favorável e também contra, ou seja, duas faces de uma mesma moeda, mas ele nos diz, num determinado momento também, que quem mantém os olhos postos no caminho é algo positivo. Aí a gente tem que entender isso um pouco melhor, o que seria esses olhos postos no caminho. Até pensar, né? Existe um caminho ideal para a minha alma? Ele vai nos dizer aqui de uma fé inabalável, vai nos falar novamente de manter o silêncio e muitas outras coisas. Vamos ouvir e refletir, cada um fazendo a sua reflexão. Aqui são apenas alguns poucos compartilhamentos. Poema 20. Que furacão é esse que sopra dos céus e faz com que milhares de navios cambaleiem e balouceiem como bêbados? Pelo vento navegam e pelo vento se afundam. Deus comanda os ventos como nós comandamos a nossa respiração quando culpamos ou elogiamos. Do invisível sopram diferentes ventos. Alguns trazem bênçãos, outros destruição. Sentimos o vento sem lhe vislumbrarmos a origem. Os puros de coração entendem a origem e são guiados pela sua luz. A sua fé é inabalável. Mantém o silêncio e os olhos postos no caminho enquanto acumulam sabedoria. Aqueles que não veem a fonte tornam-se adoradores da forma e apostam a sua vida. Sentam-se aos pés dos grandes mestres e repetem as suas palavras. Agitam-se com fé e procuram pelo fumo como prova de fogo. Sê como o sol, rei sem cortesãos, silencioso e mesmo assim fulcral. Lembrando que essa é uma edição portuguesa, temos aqui algumas palavras que inclusive no Brasil se usam um pouco, né, como fulcral, né? Que ele encerra dizendo: "Sê como o sol, rei sem cortesãos, silencioso e mesmo assim fulcral", fundamental, essencial, importantíssimo. Não saberia dizer qual é o sinônimo perfeito para isso, mas está clara essa ideia, né? E aqui essa ideia de que, novamente, temos duas faces da mesma moeda e que depende de nós e não apenas de nós. Também depende do divino, se esses sopros dos ventos vão ser favoráveis ou não. Mas muitas vezes aquilo que a gente pensa não ser favorável, se a gente acredita, se a gente vê que existe uma ordem no universo, sabemos que essa ordem necessariamente vai nos levar a uma evolução. Então, mesmo que por momentos tenhamos esses ventos desfavoráveis que pareçam não ser bênçãos, eles estão nos facilitando muitas vezes alguma correção, algum entendimento, para que a gente possa entrar nesse caminho, caminho da lei, caminho do Dharma, caminho da sabedoria, caminho das virtudes, da benevolência, do amor. E ele diz aqui, só para encerrar,
Tem muita coisa, como eu digo, você que pode escolher aqui, dentre tantas mensagens, aquilo que é interessante você ter na sua mente para que você possa se reconduzir de alguma maneira, ajudar a sua transformação pessoal. Mas ele diz algo muito importante aqui sobre a forma, que muitas vezes, eu já disse isso aqui em outros poemas, que ele disse isso de outra maneira, a gente não vê a fonte, a gente não lembra dessa origem e a gente não é guiado pela luz, como ele diz que são aqueles que são puros de coração. Então já tem uma mensagem aqui para sermos puros de coração, precisamos ter esse entendimento da origem, porque se eu entendo que tudo parte de alguma coisa, lembra do poema anterior, que existe uma necessidade para tudo? E se eu sou guiado, então, por esse entendimento mais elevado da minha consciência, né, de alguma maneira eu vou purificando meus pensamentos, minhas emoções e vou cultivando essa fé inabalável e mantendo esse silêncio e os olhos postos no caminho da minha elevação pessoal e da sua, cada um com a sua, né? Só que se eu não tenho, voltando ao que eu tinha começado a dizer, essa noção dessa fonte, se eu não lembro dessa origem, se eu acho que tudo na vida é casual, aleatório, que depende de mim, que eu decido aquilo que eu quero, afinal de contas é minha vida, eu muitas vezes começo a adorar até falsos mestres, né? Porque eu estou tão identificado com o que é externo, que eu posso até me encantar por palavras que aparentemente são belas, de pessoas que dizem coisas bonitas, que repetem o que outros estão falando sem uma vivência, e ao invés de olhar para a luz do sol, de fato, ou para o fogo sagrado que tem em nós, olhamos, por exemplo, para o fumo, como ele diz aqui, ou olhamos para as sombras na caverna, como disse o nosso querido e maravilhoso Platão. E aí a mensagem final é muito clara, que a gente seja como o sol. E é sempre bom lembrar que o sol, que tudo rege aqui no nosso planeta, que dá vida a tudo, ele faz o seu percurso todos os dias, na mesma disciplina, sem alarde, no silêncio, doando, 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 com generosidade, fazendo com que tudo cresça. E aí o que a gente pode fazer na nossa vida, né? Como ser um sol. Por exemplo, a primeira coisa é ter esse sol interno no coração e despertar isso dentro de nós. Não com falsas palavras, mas com ações retas, sem interesses escusos, verdadeiras, que visem o bem coletivo e não apenas um bem individual. E tendo esse sol interno despertado, porque não tem como atuar no coletivo se não se começa com o trabalho primeiro interno, de limpeza, tendo iniciado esse despertar, é impossível não se comprometer nesse caminho que ele diz aqui. E na medida que vamos caminhando, vamos comandando a nossa respiração, como ele diz aqui, vamos comandando aquilo que pensamos, ao invés de culparmos alguma coisa ou alguém, nos responsabilizamos e vamos direcionando os nossos pensamentos para o mais alto em nós e contribuindo com esse todo para que a gente cada vez veja menos destruição e mais bênçãos no coletivo. Beijos para vocês, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembra de fazer seu comentário, curtir. Se alguma coisa te chama a atenção em alguma frase, compartilha. É sempre bom ouvir o seu pensamento e juntos a gente vai trilhando esse caminho das letras e do nosso interior. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.